Por que o meu filho não me obedece? Parte 2. Se você não assistiu a parte 1, volta um pouquinho lá, vê o 1 primeiro, depois você vem pra cá, combinado? Hoje vamos trazer mais 3 assuntos do porquê o seu filho não obedece. Bora começar? Bora lá! Então, né, agora o nosso tópico 1 desse vídeo, mas o tópico 4, né, desse conteúdo é porque os pais não cumprem as ameaças ou as promessas. Então, esse é um grande mal de um filho que não obedece. Você vai perceber que o pai ele não cumpre nem a promessa que ele fez por algo bom e nem a consequência de algo ruim. E é muito ruim porque às vezes até, vamos supor sobre a consequência, no calor aí da raiva, você tá lá brigando, você ameaça um monte de coisa, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo, eu vou te arrebentar, sei lá o que você tá falando, né? Eu vou sumir. Antigamente era muito bom, né? Quando eu sumir, você vai ver. É. Gente, e não some, né? A maioria, é poucos pais e mães que somem assim. Tem, infelizmente. Principalmente homens, às vezes deixa aí as esposas, mas isso é difícil acontecer. Então, não na raiva, cuidado com o que você fala, até as ameaças, até uma consequência que seria positiva, mas depois você não tem coragem de fazer, você não faz. E até uma promessa. Se você passar na faculdade, eu vou te dar não sei o quê. Se você for bem na prova, eu vou te dar tal coisa. Acontece um problema e você não consegue dar. Se acontece um problema na casa, enfim, você não sabe. Você não sabe. Então tem que tomar muito cuidado com esse assunto. Isso é muito perigoso porque o que acontece? A criança ela vai começar a desacreditar de tudo que você fala. E qual que é o grande problema disso? Porque você deveria, né? Deveria, não sei se é, mas deveria ser o maior modelo de educação para o seu filho, modelo de forma prática. De caráter. De caráter. E quando você faz isso, mesmo que com aquele discurso, eu não sabia que eu não ia conseguir, eu não tive coragem, meu coração tremeu quando eu vi que ele ia ficar chateado. Não importa qual seja o cinismo, a boa desculpa que você vai dar, você com uma prática excessiva disso, você vai criar uma criança, primeira coisa, mentirosa, uma criança que enrola, uma criança impostora, uma criança que fala uma coisa e faz outra. Por quê? Porque ela foi doutrinada num espaço que se vive assim, fala uma coisa e faz outra. Tá tudo bem. Eu falo uma coisa aqui na igreja, mas em casa eu acho de uma forma diferente. E aí dentro de casa eu falo uma coisa, mas na frente dos outros eu trato de outro jeito. Então a criança começa a viver num mundo de hipocrisia. Então falar algo e não cumprir é pro hipócrita. E Jesus veio combater os hipócritas que falavam coisas, mas não realizavam em ações aquilo. Então esse é um erro muito grave sobre isso, combinado? E isso vai se voltar para os pais depois, porque quando ele precisar usar a orientação ali, né? Olha, filho, se você não se comportar aqui nesse ambiente, no shopping, vai acontecer isso, isso e isso. Na cabeça do filho, ele já pensa, mentira. Não vai. Né? Ele já não acredita mais. E aí, com isso, ele não vai ter o comportamento que você espera ou que uma pessoa espera. Então, você acaba abrindo mão de uma ferramenta importante, né? Que é os combinados. Porque se você não cumpre os combinados, ele também não vai cumprir a parte dele. Exato. Às vezes é uma coisa muito séria, né? Então, você tá lá. Eu sempre faço brincadeirinha que eu tô passando mal, por exemplo. Sempre faço brincadeirinha. Chega uma hora que eu tô morrendo, eu tô tendo infarto e ninguém leva a sério. Porque de tanto eu praticar a mentira, cara, mas você está falando de algo que você brincava, era proposital, tudo bem, mas se você tem uma prática, não importa qual a intenção, porque eu vou contar outro segredo para você que a gente descobriu. No inferno, de boa intenção, o inferno tá cheio. Não é a intenção que te salva. Então a questão toda é, a tua prática ela é do engano? Não importa qual é o contexto, porque você faz, se você tem uma boa desculpa, mas porque isso vai modelar seu filho de uma forma muito ruim, e ele vai começar a não acreditar em você, como que você é uma autoridade, como por consequência ele não acredita em outras autoridades, muito menos na autoridade do Senhor. Então ele vai falar assim, Deus nem faz isso, é mentira isso que ele está falando no livro. Ele não consegue, por não confiar em você, ele não vai confiar em Deus. Porque toda a relação pai e filho vai ter uma consequência boa ou ruim em relação ao Senhor, porque você é pai da criança, Deus é pai. Você tem que ensinar o caráter do Senhor através da sua conduta. Se você ensina errado, ele pode ter uma visão errada sobre Deus no futuro. Então as nossas falas elas são muito importantes. Eu vou ler para vocês Mateus 5, 37, que diz assim: que o sim de vocês seja sim e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Tiago 5,12. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Então, o que Deus está falando é, não precisem fazer juramentos. Quantos pais juram, crianças juram, eu não vou fazer, eu juro. Não é isso. Não se jura biblicamente. E o contexto é, não fale nada que você não vai cumprir. Tenha
controle. Pense antes de fazer qualquer negociação com o seu filho. Pense na consequência. Você, quando a doutrina do Senhor, quando ele vai disciplinar, era algo que era falado e feito. Então, quando a promessa também, obedeçam e vocês receberão. E receberam. Então, quando você vai falar isso, isso é muito importante, você ter essa questão da verdade o tempo todo. Porque quem não fala a verdade, quem faz uma coisa e faz outra... Quem fala uma coisa e faz outra... Ó, mentira. É e a mentira, ela geralmente... Tem alguns mentirosos de propósito, mas a grande maioria, a mentira, ela vem mais como um ato impulsivo, né, de você falar algo pela emoção, do que com a intenção de mentir. Só que ela não deixa de ser mentira. Se você não cumpriu, é uma mentira, né? Então, se você não quer ser visto como um mentiroso, como uma mãe mentirosa, como um pai mentiroso, melhor pensar melhor. É melhor não falar do que falar e não cumprir. Vamos aprender com Deus? Números 23:19 diz: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz o que faz, ele diz que faz e faz mesmo. O Pai verdadeiro precisa ter essa conduta. Nós precisamos nos espelhar no que é verdadeiro, que é o nosso Pai Celestial, Deus. Então, cuidado quando você realmente fala uma coisa e não vai cumprir, tá bom? E qual que é a grande questão aqui, ó? Na vida adulta, é uma coisa muito importante, eu quero falar agora da consequência, que nós falamos da consequência e da promessa, né? Na questão da consequência, olha como é grave. Se tá falando para você não andar acima de 90, se você andar acima de 90, você toma uma... multa. Beleza. Você tem que fazer lição de casa. Quando você não faz, você toma uma... Zero, uma advertência. Quando você está no elevador, 80 quilos, você coloca 200, você cai e morre. Qualquer coisa que você descumpra alguma coisa, você tem uma consequência. Então, se você não tem a coragem de ensinar isso para o seu filho, ele vai ser uma pessoa que não vai conseguir, primeiro, acreditar em nenhuma autoridade. Ele vai testar o tempo todo as autoridades e os limites. Então, ele vai sempre achar que pode. Só que nisso, na vida real, não funciona. Você não tá lá o tempo todo. Numa dessa, ele vai testar o limite do chefe dele, e o chefe dele não é o pai, e não vai passar a mão na cabeça, e vai desligar. E aí? Ele vai testar o limite da esposa, da namorada, do filho? Não sei. Você tá educando, você tá criando alguém que não trabalha com consequência. Então, consequência se combina, fala e faz. E da questão da promessa, é muito grave, embora não pareça, porque o cristão, ele vive da promessa que Jesus vai voltar a buscar a igreja. Nós vivemos de uma promessa. Algo futuro, né? Algo futuro. Então, se você tem uma promessa e ensina seu filho que não cumpra, como que ele vai crer na volta de Jesus? Ele não vai crer. A Bíblia vai ser apenas um livro de histórias, com um monte de coisa engraçada, de coisas que acontecem, mas não é verdade, porque o livro que nós estamos falando na Bíblia, do começo ao fim, fala de Jesus. Então, eu preciso trabalhar essas vertentes e fazer acontecer, porque pode interferir no plano de Deus. Exato, gente. Só para finalizar esse ponto, as crianças, elas na infância, elas formam conceitos micros, e esses conceitos se ampliam e viram redes macros, né? Então, por exemplo, a capacidade de crer em algo que vai acontecer lá na frente, que eu não vejo agora, é um conceito micro. Então, a capacidade, eu creio que? Eu creio que minha mãe falou que eu vou para Disney se eu for bem na escola. Então, aí ele vai lá e vai bem na escola e não cumpre. E não vai para Disney porque o pai perdeu o emprego, porque aconteceu alguma coisa. E porque... Aí leva no Beto Carreiro. E quando leva, vai no Hop Harry. A Hop Harry é boa. Então, e aí pronto. Ah, tá, ok, uma promessa não cumprida, aí daqui a pouco outra não cumprida, daqui a pouco uma consequência que falou que ia ficar sem celular não fica, que não ia pro passeio da escola e vai. Então, ele começa a criar um conceito de que promessas futuras, coisas futuras não acontecem, o que importa é o aqui e o agora. O aqui e o agora norteia a minha vida. Só que quando a gente fala de cristianismo, não se trata do aqui e do agora, porque a nossa principal recompensa não é aqui e agora. Né? Então eu deixo de criar uma pessoa que vai crer em promessas futuras. Isso é muito sério. Muito sério. O nosso segundo tópico desse vídeo, né? É o quinto de toda a série. Porque a mãe diz uma coisa e o pai outra.
Gente... Quando isso acontece, a criança não obedece. Bom, em consultório você vê muito isso, né? Muito, não tem consenso na família. Então, quando não há consenso, a criança enxerga uma possibilidade enorme de jogar um contra o outro. E a criança, gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas a criança é muito esperta. E ela vai conseguir saber o que falar e para quem falar. Ela sabe como conseguir, ela vai articular sim. Só que esse é um grande mal. Quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, eu sinto lhe dizer, mas isso é o início da destruição da sua casa. Vou ler primeiro Marcos 3:25 e depois eu vou falar um pouco sobre essa destruição que é real. Acordem, vocês que têm opiniões diferentes, cada um fala uma coisa, acordem. Marcos 3:25 diz, se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Ah, Caio, mas eu não tô lutando, eu nem faço kickboxer. Não é kickboxer, não é jiu-jitsu, eu tô falando de o que é lutar? Cada um tá com uma opinião e defender o seu lado. Quando você já tem opiniões diferentes, vocês já estão lutando entre si. Essa é a luta que nós devemos fugir. Jesus, quando está falando desse contexto, o pessoal está questionando ele sobre que ele está expulsando demônio. Aí os fariseus falam, ele é o rei dos demônios, está expulsando Beelzebub, só que ele é aquele contexto todo que eles estão falando que Jesus está endemoniado. E aí ele fala que não. Por quê? Ele fala sobre a unidade de várias vertentes, sobre a liga dos demônios, o povo dos demônios são unidos, os países é unido, que tem que ser duradouro, e a casa também. Então qualquer ambiente, olha a Torre de Babel, sem Deus eles iam chegar de forma absurda, porque eles falavam a mesma língua, e Deus teve que espalhar eles. Então a unidade no seu lar, para quem não viu ainda, vai conferir. Nós fizemos um episódio sobre unidade incrível. Isso blinda muito problema no relacionamento. Precisa ser unido o casal para educar os filhos, porque vocês precisam falar a mesma língua. Nosso casamento não é tão bom mesmo, mas a gente educa bem os filhos. Mentira. É mentira. Não tem, é impossível. Como que é possível? Vamos lá, eu tô lendo a Bíblia. Fala que eu sou um com ela, a gente casou. Não é um para fazer sexo. Nós somos um. Corpo, alma, e nós precisamos da salvação individual, sim, mas nós precisamos nos unir de forma geral. Tudo. Então eu preciso me alimentar de uma forma que eu consiga ter unidade com ela. E aí isso me traz uma unidade, isso me traz um casamento bom e, consequentemente, as outras áreas vão prosperar. Não tem como metade de mim tá ruim e metade não. Se eu casei, eu já sou um. Não tem como a gente se dar mal e o resto ser bom. Não tem como a gente se dar mal e a nossa vida espiritual tá boa. É impossível. Tem até alguns casais que falam assim, não, a gente discorda de muita coisa, mas a gente não briga na frente dos filhos. A gente vai pro quarto e conversa e discute. Aí temos um ponto. Se discorda de muita coisa, é sinal de que não está se alimentando da mesma fonte, não está bebendo da mesma água. E a Bíblia deixa claro que é possível sim pensarmos igual. Por causa de quem? Espírito Santo. Alguns assuntos sempre vão surgindo, que são novos, que precisam desse alinhamento, para o casal parar, conversar, né? Porque os filhos vão mudando aí de idade, a demanda vai mudando. Então precisa sim, mas se pensa muito diferente, o pai acha que deve ir, a mãe fala que não. O pai acha que tudo bem fazer isso, a mãe acha que não. A mãe acha que tudo bem o filho dormir com ela, o pai acha que não. Então, se tem muita divergência, é sinal de que o casal não está lendo o mesmo livro, que é a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é o desempate. Então, quem precisa ceder numa discussão? Quem usa argumentos ou pensamentos antibíblicos? Boa. Quem usa argumentos antibíblicos precisa ceder. Do contrário, se não está envolvendo o conflito de princípios e ordens de Deus, não esqueçam também que a mulher, ela é a parte que precisa entrar com a submissão. Então, muitas vezes a mãe e o pai brigam porque a mulher também não sabe se submeter, não entendeu o papel dela, e aí ela vive ali um momento de desobediência com o marido e com Deus, e vai criar um menino, uma menina insubmissa também. E é tão mentira que eu tô bem no casamento, na educação, eu tô bem na educação dos meus filhos, mas no casamento não. Porque os filhos até uns 7, 8 anos, eles aprendem por modelagem. Vocês podem falar o que for. Vão escutar, pode ver que vocês têm que falar 1000 vezes a mesma coisa. Mas quando você pratica as coisas, você vive algo e fala, é muito mais eficaz com a criança. Ela aprende repetindo, ela repete o que você fala, ela repete seus comportamentos.
Então, não tem como você estar mal no casamento e falar que está bem na educação. Porque você está modelando. É uma fala grosseira, é um olhar diferente, é um casamento sem conversa, é um casamento cada um no lado. Não é de Deus isso. Então, você já está mostrando dentro do seu lar a desunião. E sendo que casamento é Cristo e a igreja. Isso tem relações espirituais, minha gente. Então, nesse tópico, quando nós falamos sobre o pai falar uma coisa e a mãe outra, qual que é o grande truque? É a unidade do casal, mais a disposição em treinar os filhos, traz o sucesso na educação deles. Então, eu vou te falar de novo. A unidade do casal, mais a disposição, a agilidade, a vontade, a perseverança, porque sim, dá trabalho em treinar os filhos, garante sucesso no processo educacional. Se não juntar as duas coisas, não vai dar. Aí é só pela misericórdia do Senhor mesmo. Terceiro tópico do vídeo e o sexto do nosso conteúdo. Porque há muitas brigas entre o casal ou os pais, né? Sobre o casal ou os pais, né? Quando o clima da casa, ela rola muita gritaria, muito desentendimento, muita ironia. Gente, sei lá, qualquer coisa, um fala uma coisa, outro responde outra. Às vezes até num tom mais baixo, mas meio com um sarcasmo, assim, uma coisa meio grosseira, uma coisa meio... Não é um clima, é um pouco mais hostil. Não é um ambiente muito seguro, né? Gente, é impossível. A criança vai ser irritada, uma criança mais irritada, né, irritável, arredia. Ela vai ser opositora. Aí você não sabe, meu filho tem o síndrome do opositor. O síndrome não, né? É o transtorno da oposição. Não, é você que tem o transtorno da oposição. Você tá passando pro teu filho. A grande maioria, pouquíssima, hein? Tem, mas é pouquíssima. A maioria é falta de educação mesmo. E eu tô trabalhando há muitos anos com criança, 100% dos casos que eu já recebi nesse negócio do opositor que nós recebemos, cara, é 5% que realmente precisa de uma ajudinha, tem uma questão neural. E o caso contrário é pai frouxo mesmo. É um transtorno do comportamento e o comportamento se forma através do exemplo e do ensino. Consequentemente, o filho também se torna um pouco mais indiferente para os comandos, indiferente para a família, indiferente para as coisas do Senhor. E aí, cara, ele tá modelando, ele tá copiando os comportamentos seu. Então, isso é uma coisa muito importante. O casal, quando ele tá brigando, o que eu percebo muito? Quando eu tô brigando com a Cris. E acontece aqui, tá? A gente só não se bate. Se foi uma... Mentira. Não foi nada. É brincadeira, YouTube. Vão te derrubar, hein? Então, assim, quando a gente tá numa briga, numa discussão, qualquer discussão, é eu pensando no meu direito e ela no dela. Sempre assim. O foco é egoísmo, né? Então, a briga, ela é só a pontinha do iceberg de algo que está errado. E por que eu falo isso? Porque o ambiente cristão, ele não está preocupado com seus direitos. Ele está preocupado com os seus deveres. Então, quando eu sou um pai que estou preocupado com meus deveres, a minha esposa preocupada com meus deveres, consequentemente, os meus filhos, em nome de Jesus, vou ter pelo menos uns 2, eles vão estar preocupados com os deveres deles. Claro que no processo educacional, a criança ela tem essa questão do direito. E ele tem que ser lapidado, disciplinado para procurar servir. Quando você vai para um ambiente cristão, quando você vai para a Bíblia, você vê que Jesus deixou muito claro, ele veio para servir, não ser servido. É melhor dar do que receber. Quando você começa a praticar isso no casal, as brigas passam e a harmonia rola, a unidade rola e, consequentemente, também o seu filho começa a ser mais obediente, porque ele está disposto a fazer o bem para o próximo. Bom, uma coisa muito importante das brigas, eu só quero pontuar, nós não vamos falar sobre ele hoje, que também num ambiente que às vezes é muito hostil, você vai perceber que aquela criança ela fica mais passiva. Tem aquela criança que fica ao contrário da agressiva. Como não é o assunto de hoje, se você quiser que a gente fale sobre isso, essa criança, coloque aí nos comentários, falaremos sobre ela, mas acontece da criança ser aquela criança reprimida, medrosa. Isso também é um perigo, né? Porque ela não vai conseguir viver o que Deus tem para ela. Ela é uma criança muito medrosa, com muitos medos, tá bom? Porque isso bloqueia ela, porque ela fica com medo ali de sobrar pra ela, de falar alguma coisa, de irritar, de falar alguma coisa os pais brigarem mais, né? Ou do pai ou da mãe. Então, ela deixa de ser uma criança espontânea e isso é triste. Muito triste, tá? Mas não vamos falar sobre ela, mas isso também tem essa outra vertente. Vamos só terminar nessa parte da briga. E é uma coisa muito feia você ter um ambiente brigando, a criança brigando, uma criança né? E essa criança provavelmente, ela vai estar brigando na escola, ela vai estar brigando na salinha da igreja, ela vai estar querendo comer mais com os outros, ela vai querer furar fila, ela vai brigar no prédio, ela sempre vai estar no meio da discussão. Ela não briga, mas sempre está no meio da discussão. Pode ver, sabe aquelas pessoas que estão sempre no meio da discussão? Ela não bate, mas sempre está, o fulano sempre está. Meu pai falava, aquele fulano sempre está no meio da discussão, sai fora. Então,
Não ande com esse tipo de pessoa. Ou seja, você não vai conseguir ter amiguinhos. Você vai criar que seu filho seja uma pessoa sozinha, porque você não disciplina. E primeiro, porque você não muda o seu ambiente. Pode ver que você que tem uma relação assim, você não consegue ter amizades longas, você não consegue ser chamado para os lugares, porque é cansativo estar com você. Você assim arranja uma picuinha com o garçom, você quer reclamar do garçom que mandou o negócio errado, aí você discute, você quer saber do seu direito, aí não sei aconteceu uma coisa no estacionamento, alguém passou na sua frente, você fala assim, mas eu tava aqui faz tempo, eu tô aqui primeiro. É isso. Você cria mal-estar no ambiente e o seu filho vai ser assim também. Então, nós cristãos estamos preocupados com os deveres. E, consequentemente, eu paro de brigar. Porque quando eu brigo, eu não vou cumprir o chamado do Senhor. Olha que incrível que está escrito em 2 Timóteo 2, do 24 a 25. O servo do Senhor não deve andar brigando. Ou seja, que vai brigar, fica parado. Mentira. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Então não é para ficar brigando. Mas olha que louco, eu não brigo, mas eu exorto. Eu não brigo, mas eu corrijo. Mas eu não fico brigando. Exato. Então de onde vem, né, as brigas entre vocês? A luta, né? Entre vocês, dos maus desejos que agem em vocês, Exato. Ou seja, do egoísmo, do egocentrismo, da vontade de ser servida, né, de exigir do outro os deveres dele. Então, uma pessoa que está sempre nessa conduta, né, de briga, ou de oposição, de exigência, de cobrança, no fundo, ela é uma grande egoísta, né? Muito. Em Efésios 4, 31, 33 diz, olha o que foi orientado. Gente, olha aqui. Pega. Abandonem toda amargura. Duas vezes porque eu que falei, tá? Mas abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoa vocês. Então a nossa conduta, eu tô falando isso porque também eu tenho vontade de brigar. Mas eu tenho que estar vigiando. O crente, ele é ativo, ele vigia. Tudo que ele foge da aparência do mal, ele vê, ele percebe que aquilo ele não vai ter controle, ele sai, até que ele consiga ter domínio próprio. Então eu não posso ter uma casa brigando, que eu vou estragar o meu casamento, eu vou estragar a obra de Deus na minha vida, consequentemente não vou conseguir levar o evangelho para as pessoas que eu deveria levar, e vou criar um filho chato, que briga, que é reclamão, que é amargurado. E um filho que joga na sua cara o seu erro quando você vai corrigir o dele, né? Então ele vai ver vocês brigando e aí você vai corrigir e falar assim, não fala assim com seu pai. Mas você fala. Mas você fala pior, né? Então é aquele filho, é aquela educação ping-pong, né? O pai pinga de um lado, ele pinga do outro. Aí fica ali um debatendo com o outro. Gente, eu fico, meu Deus do céu, que relação infantil. Por quê? Porque esse comportamento de briga, de quem tem mais argumento, de quem tem mais razão, é sinal de que o pai não tem autoridade desenvolvida em relação ao filho e provavelmente ele também não é um bom exemplo em relação ao marido ou à esposa. Então o que precisa ser feito é uma desconstrução desse ambiente hostil para um fortalecimento e uma construção de um ambiente de amor. Claro que nesse processo, virar a chavinha, você vai ter um processo a se passar. E nesse processo, o que vai ajudar você fez alguma coisa ruim, consequência, fez algo bom, uma recompensa. E você vai mostrando para a criança como que funciona a vida. E com o tempo, não necessariamente tudo que a criança faz de bem, a gente precisa dar algo bom, tá? Quantas coisas eu faço pro meu chefe, fazia pro meu chefe e não ganhava nem elogio? Só a ausência da consequência já é algo bom. Já deveria. Né? Eu não ganho uma medalha porque eu obedeci à velocidade do trânsito. Eu só não ganho a multa. Né? Então a vida não é assim também, tudo que eu faço de bom vem um presente. Exato, também não mimem de forma exagerada o filho de vocês. Bom, esse foi o nosso conteúdo, né, sobre aquela pergunta que recebemos no Instagram. Meu filho não me obedece. Bom, a gente espera que esse conteúdo possa ajudar vocês aí a trabalhar um pouco mais as questões disciplinares com os filhos de vocês. Que esse conteúdo realmente ajude você, família, pai e mãe, a educar melhor o seu filho nas questões disciplinares e que a sua família seja útil nas mãos do Senhor. Valeu? Amém. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. E até a próxima. Eu chutei.